É um imenso prazer estar aqui pela primeira vez. Agradeço a oportunidade. E hoje vamos falar sobre o capítulo 8, a ira contra si mesmo. A ira não é menos ira quando dirigida a si mesmo. Quando perdemos a cabeça contra nós mesmos por algum fracasso, dirigimos ativamente a ira para o nosso interior. Então, todas as emoções humanas, inclusive a ira, devem ser examinadas à luz da santidade de Deus e do domínio do Espírito Santo sobre o coração regenerado. A ira pecaminosa é condenada nas Escrituras, seja ela contra o próximo ou contra si mesmo. O alvo da ira não muda a natureza do pecado. O pecado contra si mesmo continua sendo pecado, porque é uma reação que brota de um coração que não está plenamente confiando na graça e na soberania de Deus. Às vezes as pessoas acreditam que a ira contra o próximo é a única que é pecaminosa, e não pecaminosa. Ela brota desse coração pecaminoso, dessa raiz pecaminosa que está em nós, dessa natureza pecaminosa que está em nós. Então a gente precisa tomar cuidado em não confundir, achando que uma ira contra nós mesmos é uma questão de piedade. Eu errei, então eu tenho o direito de estar irado contra mim mesmo. E não temos esse direito. Devemos tomar cuidado com essa ira. Porque a ira é um forte desprazer que cresce no coração ao perceber que algo que nos contraria ou impede de obter algo que queremos. Então, em outras palavras, a ira muitas vezes revela que os nossos corações estavam apegados demais a algo, seja controle, conforto ou reconhecimento. Quando esses desejos são frustrados, o coração se inflama. Por isso, lidar com a ira envolve mais do que apenas controlar a emoção. Envolve examinar o que está governando o nosso coração naquele momento. Seja aquele gol que a pessoa errou, ou um investimento que não deu certo, até um bolo que queimou, a pessoa fica irritada com isso. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Às vezes, por coisinhas bestas, um atraso, a pessoa já muda, já trata a esposa mal, já trata o marido mal, já trata os filhos de maneira arrogante, com muita ira. A gente precisa analisar essas coisas, porque as coisas não estão no nosso controle. Essa é a verdade. Deus está no controle de todas as coisas, Deus que é o soberano. E quantas vezes alguma coisa acontece por livramento que de primeiro a gente não entende. A gente precisa lembrar disso, que nós não estamos no controle. E quando as coisas fogem do controle, a gente não pode ficar irado com a situação, por mais que seja difícil. Porque quem é que vai ficar feliz num trânsito, na Raposo de manhã indo para o trabalho? Ninguém vai ficar feliz com isso, Ou se alguém dá uma fechada, ou se a gente acordar atrasado, quem é que vai ficar feliz consigo mesmo, Porque eu acordei atrasado, que não sei o quê. A gente precisa controlar as nossas emoções, Então a pessoa ficou irada consigo mesma porque a sua ação prejudicou ou impediu o desfrute de algum bem desejado. Então, nesse caso, a ira surge porque ela se sente responsável por ter perdido algo que valorizava demais. Isso revela o quanto o desejo por este bem era forte, talvez até demais, a ponto de transformar um erro em motivo de autodepreciação ou culpa intensa. E aqui, novamente, o coração expõe seus apegos e mostra como até a ira contra si mesmo pode ter raízes idolátricas. Então, veja, muitas das vezes a gente fica irado conosco mesmo porque a gente se apega com alguma coisa e aquilo se torna um ídolo. De maneira que se algo atrapalha a gente de obter aquilo ou chegar naquela meta que a gente chegou, a gente fica irado. A gente perde o nosso dia, por causa de 1 minuto, nosso dia foi jogado no lixo. Então a gente precisa tomar esse cuidado. A gente precisa lembrar que tudo acontece por algum motivo. E até quando as coisas acontecem por algum erro nosso, a gente precisa tomar cuidado para que o erro não aumente com a gente ficando irado contra nós mesmos. Então, a ira vem quando circunstâncias ou pessoas, incluindo nós mesmos, impedem a satisfação dos nossos desejos. Então, isso mostra que por trás da ira quase sempre há um desejo que ganhou importância demais no coração. Por isso, a ira não é apenas uma emoção a ser controlada, mas um sinal de que nossos amores e prioridades podem estar desordenados. A ira justamente mostra isso, que os nossos valores, que as nossas preferências, que as nossas prioridades estão desordenados. A gente precisa tomar cuidado. Como que deveríamos pensar sobre essa ideia de nos irarmos contra nós mesmos? A ira contra si mesmo se assemelha ao conceito de auto-perdão. Em ambos reconhecemos que fizemos algo errado. Não necessariamente um pecado contra a lei de Deus, mas algo que agora nos causa arrependimento e dor.
passamos a nos julgar duramente e desejamos nos punir por isso. Essa indignação interna é, na prática, uma forma de revolta contra nós mesmos. O auto-perdão, por sua vez, é uma ideia antibíblica, pois coloca sobre nós o fardo de nos perdoarmos, quando só Deus pode verdadeiramente perdoar os nossos pecados. Tanto a ira contra si, quanto o desejo de auto-perdão revelam um coração aflito, semelhante ao que sentimos na vergonha e no remorso, quando percebemos nosso erro e nos entristecemos diante dos outros. Mas o Evangelho nos chama a lançar essa culpa aos pés da cruz, confiando na graça e no Senhor. Tem que tomar cuidado porque existe essa ideia de que você tem que se perdoar. Se perdoe pelo que você fez. Não. O único que perdoa a gente é Cristo. É Cristo. A gente não tem esse direito de se perdoar. Não. O único que nos perdoa é Cristo, porque a gente ofende a Deus com nossos pecados. E quando nós ofendemos o próximo, devemos pedir perdão para ele, esperando que ele nos perdoe. Mas agora nós não somos um alecrim dourado, por assim dizer, ou dignos de que a ponto da gente dizer que não, eu me ofendi, então eu tenho que me perdoar. Eu só vou estar bem quando eu conseguir me perdoar. Não. Somente Deus que perdoa os nossos pecados. Então a gente tem que tomar cuidado contra isso. Então negar a si mesmo o perdão que Deus oferece em Cristo é como colocar sua própria justiça acima da justiça de Deus. Como se o tribunal divino não bastasse. Então, se eu não aceitar o perdão de Deus, se eu não confiar no perdão de Deus, porque o meu perdão vale mais, então eu não estou confiando no tribunal divino. Eu estou achando que o perdão de Cristo é insuficiente. Ele não é suficiente para mim. E está errado. Nós devemos crer em Cristo e devemos pedir perdão e confessar nossos pecados a Ele, porque é Ele quem nos perdoa. É Ele que nos lava de todo o pecado. E aqui vai um texto, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Para nos perdoar nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Então, justamente isso, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não é nós que devemos buscar o nosso próprio perdão, se perdoando, porque quando a gente se perdoa, geralmente a gente se justifica, né? Então, não, eu errei isso, mas tem tanta gente que é pior. Não, eu falhei nisso, mas, eu sou assim mesmo, né? Eu tenho que me perdoar, porque eu sou falho. Não, somente Cristo nos perdoa. E quando Cristo nos perdoa, não é porque Ele está justificando no sentido de dando desculpas pelos nossos pecados. Não, é porque Ele é falho mesmo. Não. Porque Cristo recebeu em si a ira de Deus, Ele recebeu em si a condenação na cruz pelos nossos pecados. Porque todo pecado é condenado. Todo pecado vai sofrer ira. Só que no caso em Cristo, os nossos pecados foram condenados nele. Ele pagou eficazmente os nossos pecados na cruz. Então, não teve desculpinhas, não teve uma justificação nesse sentido, né? Claro, fomos justificados, mas por causa de Cristo, porque Cristo nos perdoou, porque Cristo imputou a sua justiça em nós. Ele atribuiu a sua justiça, a sua perfeita obediência em nós, enquanto pegou os nossos pecados, todas as nossas culpas, e, colocando sobre si, pagou eficazmente na cruz. Então não houve desculpinhas. O nosso pecado, ele é grave. Então a gente não tem esse direito de se auto-perdoar. O se perdoar, querendo ou não, é você mascarar, você justificar por si próprio o seu erro. O que não é bíblico. E, de fato, devemos confessar os nossos pecados a Deus, nomear os nossos pecados diante de Deus. E, é claro, existem pecados que a gente nem percebe que a gente tem que pedir perdão para Deus também, até pelos pecados ocultos, né? Que a gente mesmo não percebeu que pecamos. Porque se a gente conseguir também analisar todo o nosso coração, a gente vai ficar horas e horas orando também, com certeza, né? Porque o nosso coração é enganoso. O próximo slide diz o seguinte: a Bíblia menciona o poder condenatório da consciência do indivíduo. Então, Romanos 14, 22 e 1 João 3, 19. E nisto conheceremos que somos de verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então, por exemplo, aqui em Romanos 14, o contexto é de que Paulo estava
numa situação em que as pessoas estavam em dúvidas, os cristãos estavam em dúvida se podia comer carne sacrificada ou não. Então, Paulo vai tratar sobre os fracos na fé e os fortes na fé. Aqueles que entendiam que foi Deus quem fez o animal, foi Deus que fez a carne, tendo orado e dado graças, não haveria problema de comer carne sacrificada. Porém, tinha os indivíduos fracos na fé, que eles ficavam com peso na consciência e não conseguiam comer a carne sacrificada por ter sido oferecido a um ídolo. E Paulo vai dizer sobre essa questão que a gente tem que fazer as coisas movido por fé. Porque se a gente faz alguma coisa sem fé, que não provém de fé, se torna pecado. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes as nossas emoções, e a gente fica se condenando, né, e a gente não consegue aceitar o perdão de Deus, ou seja, isso mostra uma falta de fé, e a gente fica buscando o nosso auto-perdão, e isso se torna pecado, porque a gente não está tendo fé em Deus de que Ele pode nos perdoar. Nós não estamos confiando que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A Bíblia já diz, ela já nos deixa essa esperança. Se a gente confessar diante de Deus, se a gente genuinamente se arrepender diante de Deus, se a gente buscar a Deus genuinamente, se a gente buscar mudança, Ele vai nos perdoar, não porque nós somos bonzinhos, não porque a gente tem mérito, mas porque Cristo, na cruz, Ele nos garantiu isso. Na cruz, Cristo garantiu que nossos pecados seriam perdoados. Então, não tem espaço para o meu próprio perdão, de eu me perdoar. Então, devemos tomar cuidado até mesmo com a consciência, para que a gente não venha querer substituir Deus desse trono. Somente Deus que nos perdoa. Então, como pensar biblicamente acerca da ira contra si mesmo? Então, número 1. A pessoa irada contra si mesmo pode simplesmente expressar sua incapacidade ou falta de disposição de aprender e receber, de apreender e receber o perdão de Deus. Então, a pessoa que está irada, ela vai ter essa dificuldade de entender, de aprender, né, de receber o perdão de Deus. Porque ela não se vê como merecedora do perdão de Deus. E, de fato, nenhum de nós somos merecedores, mas através da obra de Cristo, Ele nos perdoa. Merecedores não somos, não temos mérito. Mas a gente precisa entender e crer que Cristo nos perdoa, que Deus nos perdoa. Então, se a pessoa irada contra si mesma, ela tem essa incapacidade de aprender, de receber o perdão de Deus, então tem coisa errada. Está muito errada. Ela precisa tomar cuidado quanto a isso. Então talvez a pessoa não tenha percebido o alcance e a profundidade da graça de Deus e do seu poder perdoador. Por quê? Porque a pessoa ela vai achar que não, eu não mereço o perdão de Deus, eu sou indigno, eu não mereço nem sequer olhar para Deus, porque o que eu fiz foi muito errado, eu me odeio. Então, calma. Deus garante que irá nos perdoar se nós confessarmos diante dele os nossos pecados. E aqui está 1 Coríntios 6, versículo 9, eu vou ler esse, que diz o seguinte: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Algum de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus. Então veja, algum de vocês eram assim. Olha o poder, a profundidade da graça de Deus, que alcança pessoas imorais, que alcançou pessoas idólatras, adúlteras, até homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes. A graça de Deus alcança todos os pecadores. Então, por que não alcançará você, por que não alcançará a mim que cometeu esse erro? É errado a gente cometer um erro e ficar irado contra nós mesmos e queremos se afastar de Deus por causa disso. Porque a gente está dizendo que a graça de Deus não nos alcança. Então, a graça de Deus alcança os idólatras, os adúlteros, os imorais, mas eu estou mais embaixo? Não me alcança? Não. Ela te alcança. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, Filipenses 3:13, alguém gostaria de ler também? Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, precisamos justamente esquecer e deixar as coisas para trás e seguir prosseguindo o alvo.
Então a gente precisa ter essa esperança, precisamos olhar para isso, não precisamos ficar remoendo essa situação, até mesmo coisas que Deus já perdoou. Precisamos crer e confiar na promessa de Cristo. E daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão da acusação de Satanás e também do incômodo bom que o Espírito Santo nos traz, porque isso é o que gera muitas dúvidas, muitas das vezes quando a gente está se culpando. Mas alguém gostaria de ler também 1 Timóteo 1,15? Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então veja, quando Paulo fala que eu sou o principal, ele não está sendo irônico, ele não está apenas dando, tipo, nossa, eu sou o principal dos pecadores. Não, ele está falando a verdade. Ele analisando o coração dele, ele considerava que de fato ele era o principal dos pecadores. Um homem que perseguia os cristãos, perseguia a igreja, até foi cúmplice do assassinato de Estevão. Ele entendia a gravidade do seu pecado, porque ele perseguiu o próprio Cristo, porque o próprio Cristo diz que Paulo estava o perseguindo ao perseguir a igreja. O próprio Deus alcançou pessoa como Paulo. Então ela não vai nos alcançar? Então não vai nos alcançar? Obviamente que vai nos alcançar. Então a gente precisa confiar em Deus. Então essa pessoa não acredita que Deus pode perdoar o pior dos pecadores ou vê a graça de Deus como insuficiente. Essa pessoa vê a ira contra si mesmo como punição pela culpa que sua ação ou omissão provocou. Ela ficou irada consigo mesma porque, embora sua consciência diga que ela mereça castigo, em sua incredulidade ela não enxerga o perdão de Deus. Então a gente tem até um exemplo de Lutero. Lutero, antes da sua conversão, ele se autoflagelava, né? Ele pegava um cinto, ficava se batendo, ele ficava sem comer, ficava no chão, porque ele tentava fazer alguma coisa para purgar o seu pecado, para se punir por causa dos seus pecados. E estava errado, até que ele entendeu que nós somos justificados pela fé. E assim ele entendeu que não adianta ele se flagelar, que não adianta o que ele for fazer, que somente Cristo perdoa os nossos pecados. Então o arrependimento verdadeiro, ele leva a Cristo. Quando a gente fica com remorso, com o arrependimento preso na metade, a gente não está tendo um arrependimento que leva para Cristo. É que nem o caso de Judas. Por exemplo, a Bíblia vai dizer até que Judas se arrependeu, só que esse arrependimento de Judas foi tecnicamente um remorso. Por quê? Porque o arrependimento de Judas não o levou para Cristo. O arrependimento de Judas fez com que ele se suicidasse. O arrependimento de Judas fez com que ele viesse a se punir. A gente precisa tomar esse cuidado, porque o nosso arrependimento ele deve nos levar para Cristo. E uma coisa interessante, que quando a pessoa coloca algo em primeiro lugar na sua vida, no lugar de Deus, você pode ver, se alguma coisa acontecer de errado com isso, ela vai ficar irada, vai perder a cabeça, vai ficar irada com os outros, vai ficar irada consigo mesmo, porque aquilo virou seu Deus. Aquilo virou o seu ídolo, né? Inclusive, nessa história que o livro conta, do rapaz que foi arrumar um emprego em outra cidade e tal, a esposa dele ficou irada consigo mesmo também. Porque ela ficou pensando, por que eu não impedi ele? Por que eu falei para ele que era melhor não? Então ela começou a se culpar, ficar irada contra si mesma, esquecendo que as coisas não estão no nosso controle. Se a gente tem algum controle, tá sem pilha, pode ter certeza. Então a gente tem que se lembrar disso, que Deus está no controle das coisas, né? E precisamos buscar o perdão de Deus quando pecarmos. E lembrarmos de não colocarmos outra coisa, ou algum desejo, algum sonho, alguma meta, no lugar de Deus. Pode ter certeza que se alguma coisa acontecer que vai encostar nesse seu sonho, nesse seu desejo, você vai virar outra pessoa, né? Na verdade, você vai estar sendo você mesmo, conforme o seu coração pecaminoso, né? Mas você vai ficar totalmente revoltado, irado contra si mesmo. Então, como eu disse, em relação a Judas, o arrependimento verdadeiro leva a Cristo. Um arrependimento que não leva a Cristo é um remorso. Ele não está completo. O próprio Judas, ele ficou irado consigo mesmo, né? Sem acreditar no que ele fez, mas ele não buscou a Cristo. Claro, tem a questão que a gente sabe, biblicamente, em questões de predestinação, coisas do tipo tal, mas falando na ótica da responsabilidade humana. Ele foi até a metade do caminho. Ele não foi até Cristo. Infelizmente, se suicidou. Então, muitas das vezes a gente enfrenta a acusação de Satanás.
Às vezes a gente está se culpando, a gente está irado contra nós mesmos, a gente não consegue enxergar o perdão de Deus por causa da acusação de Satanás, né? Mas a gente tem muita dúvida quanto a isso. O que será a acusação de Satanás? Ou o que será o Espírito Santo, de fato, me incomodando pelo meu pecado? Né? Parece um pouco difícil, às vezes, a gente conseguir discernir o que é um que é o outro, né? Mas alguém gostaria de ler Zacarias 3, versículo 1 e depois Apocalipse 12, 10? Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, ao qual esteve diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Então ouvi grande voz do céu clamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Então, às vezes, as pessoas têm dúvidas sobre a acusação de Satanás e o convencimento do Espírito Santo. Mas pense no seguinte: quando o Espírito Santo de Deus está lhe incomodando devido ao seu pecado, ele o leva ao arrependimento que o leva de volta a Cristo. Então, sempre que o Espírito Santo que estiver te convencendo do seu pecado, te incomodando pelo seu ato pecaminoso, ele vai te levar para Cristo. Ele vai te mostrar: olha, você precisa se arrepender disso, você errou, você pecou, mas você tem aqui, ó, aqui está o remédio, Cristo. Cristo morreu por você e ressuscitou, e Ele pode perdoar os seus pecados. Se arrependa, confesse diante de Deus o seu pecado. Então o Espírito Santo, sempre que lhe incomodar devido a um pecado que você cometeu, ele vai te levar para Cristo. Satanás não. Satanás, por sua vez, lhe faz acreditar que você é um derrotado mesmo, que não tem mais chance para você, que não vale mais a pena importunar a Deus pedindo perdão de novo por esse pecado. Então, enquanto um te leva a Cristo, o Espírito Santo de Deus te leva a Cristo, Satanás ele vai te fazer entender e te levar a acreditar que você é um derrotado mesmo, que você não tem mais chance, que acabou para você. Não nem pega na sua Bíblia para ler. Você pecou? Não. Vai para o Netflix. Vai para o Instagram, vai ficar lá rodando lá, e se aparecer um vídeo do Augusto Nicodemos, você passa rápido. Não foque em Deus, porque você é indigno. Deus não deve estar muito bravo com você. Ele não quer nem olhar para sua cara, né? Você é um derrotado. Então, Satanás ele vai te levar para esse tipo de pensamento. E está errado. Sempre que pecarmos, a gente não tem que se afastar de Deus. Pelo contrário, a gente tem que buscar a Deus. Se a gente pecar, a gente não tem que deixar, não vou ler a Bíblia porque eu não estou me sentindo digno de ler a Bíblia. Meu amigo, se for assim, ninguém vai ler a Bíblia. Não, porque você pecou, busque o remédio. Creia em Cristo. Ore a Cristo, peça perdão pelos seus pecados. É claro que uma das consequências principais de quando pecamos, nós cristãos como pecamos, é que a nossa comunhão com Deus, querendo ou não, é quebrada, por assim dizer. A gente começa a sentir o peso do nosso pecado, a gente percebe como que a nossa comunhão com Deus pareça mudar, mas Deus está lá pronto para te perdoar. Então confesse seus pecados, confesse seus erros e volte-se a Cristo. Não dê voz para o outro lado de que você tem que deixar as coisas, que você não tem mais chance, que você pecou e pecou de novo no mesmo pecado, então não tem mais chance para mim, eu vou abandonar. Não! Busque a Deus, busque a Cristo. Dê ouvidos ao Espírito Santo. Então precisamos voltar a Cristo sempre que pecarmos. E não, ao contrário, se afastar dele como se isso fosse resolver alguma coisa. E devemos também tomar cuidado, porque o nosso coração é enganoso, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não ser levado pelos nossos sentimentos. Porque uma fé de fato, uma grande fé, por assim dizer, ela se mostra não quando a gente está sentindo, não quando as coisas estão boas, quando eu estou sentindo a presença de Deus, mas quando as coisas estão dando errado e eu não estou sentindo nada. E eu continuo confiando em Deus. Porque se nesses momentos de dificuldade eu me afasto de Deus, então está errado. Está errado. Então nós precisamos confiar em Deus e sempre buscarmos a Ele. Lembrando que não adianta, nós, enquanto estamos nesse mundo, nós somos imperfeitos. Nós temos a natureza pecaminosa. Mas Deus, Ele estende a sua mão para nos perdoar por causa da obra de Cristo. Então, não devemos jamais nos afastar, mas sempre buscar. Se nós cairmos, devemos nos levantar novamente, porque o próprio Deus é quem nos levanta, né? Então, precisamos ter essa consciência.
Então, Satanás te faz acreditar que você é um derrotado e não possui mais chances. O Espírito Santo convence do seu pecado e o leva ao arrependimento que, por sua vez, o conduz a Cristo. Então, número 2. A pessoa que está irada contra si mesmo pode não perceber ou não estar disposta a reconhecer a profundidade da sua natureza pecaminosa. Então, a pessoa que diz estar furiosa consigo mesma pelo ato, pelo que fez, pode simplesmente estar dizendo: ainda não consigo acreditar que eu, uma pessoa de valores morais tão elevados, grande eu, pratiquei esse ato tão sórdido. Tal pessoa não compreendeu que nenhum de nós, como pecadores, estamos acima dos atos mais enganosos e desesperadamente perversos do nosso coração. Então, a gente precisa ter essa consciência. Às vezes a gente não acredita que, nossa, como é que eu cometi tal coisa? Não, você cometeu tal coisa, não é porque você estava acima disso ou porque você é bonzinho, não. A gente tem que tomar esse cuidado. Até quando a gente olha para outras pessoas que cometeram pecado e a gente olhar para si mesmo e falar: não, eu nunca cometeria isso. Não, se você nunca cometeu isso é porque o próprio Deus te segurou com a sua graça. Porque o nosso coração é mau. Então, a gente não tem que se assustar conosco mesmo, que, nossa, como é que eu tive a capacidade de fazer isso? Meu amigo, você tem capacidade para fazer pior. Se Deus não te segurar, você tem capacidade de fazer até pior. Então, a gente precisa sempre buscar a Deus e entender que nós somos pecadores, totalmente dependentes de Deus, totalmente dependentes da graça de Deus, né? E a gente precisa tomar esse cuidado de não achar que, nossa, como é que eu pude cometer uma coisa, eu que sou uma pessoa tão moral, tão elevada? Não é, né? Então, Jeremias 17:9, por exemplo, diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Então, a gente tem que tomar cuidado com o engano do nosso coração, com as trevas que está no nosso coração. 3. A pessoa que está irada contra si mesma pode estar extravasando seu remorso por deixar de obter algum desejo almejado. Então, aquilo que a gente já falou, né? Então, a pessoa ela está irada consigo mesma por ela não conseguir o que ela desejava, né? Ela não conseguiu alcançar a meta dela. Então, ela começa a se culpar, ela começa a ficar irada, ela começa a tratar as outras pessoas de forma ríspida, justamente porque ela não conseguiu alcançar aquilo. E a gente volta para aquela questão, que isso pode ter se tornado um ídolo na vida dela. Então, às vezes, aquilo que desejamos pode se tornar um ídolo em nosso coração. Por isso, acabamos sentindo a ira em não alcançá-lo. Então, a gente precisa sempre olhar para o nosso coração, porque, às vezes, a gente acredita, por causa do catolicismo, que os ídolos são somente aquelas imagens de gesso, de Maria, de São José, não sei das quantas, de tanto santo que tem aí, que nem escuta nada que as pessoas ficam rezando para eles, né? Mas o ídolo não é somente isso. O ídolo pode ser um sonho. Às vezes a pessoa fala assim: não, eu quero chegar a esse patamar, eu quero chegar a isso que eu desejo. Só que, claro, nós temos metas para a nossa vida, não é pecado. Eu ter a meta de crescer no meu trabalho, de ter um salário melhor, ou de conseguir fazer uma faculdade, isso não é pecado. Mas quando isso se torna um ídolo, quando isso se torna a razão do meu viver, tem até uma frase que o pessoal fala, né? Fique rico ou morra tentando. Isso é ídolo, isso é idolatria. Isso é idolatria. A pessoa colocou as riquezas, a pessoa colocou o seu desejo de ser um cara grande na empresa, porque isso vai fazer bem para o ego dela. Ela não consegue enxergar o que aquilo vai glorificar a Deus. Então, tudo na nossa vida, nós precisamos ter essa ótica. O que esse meu sonho, essa minha meta de vida, esse meu plano, glorificará a Deus? Se nisso que eu estou desejando só vai trazer glória para mim mesmo, só vai aumentar o meu ego, e Cristo está de fora, não há glória para Cristo, então isso corre o risco de estar sendo um ídolo na nossa vida. Tudo, exatamente tudo em nossa vida deve se converter para a glória de Cristo. Nossos sonhos, nossas metas, até mesmo, por exemplo, não é pecado as pessoas quererem ganhar um salário maior, não é pecado a pessoa querer ficar rica, mas o que a Bíblia fala sobre as pessoas que têm dinheiro? Que elas precisam ser generosas.
Então, se na nossa mente, quando a pessoa ela planeja chegar a uma condição X de financeira, se ela só pensa que ela vai ter uns 5 carros na garagem dela, que ela só pensa que ela vai ter uma casa gigante e que agora ela vai ter aquela TV de 80 polegadas e que ela vai fazer a viagem do mundo, e ela se esquece que ela, quanto mais Deus a lhe der, ela precisa ser generosa com o próximo, ela precisa usar isso para o bem do próximo, né? Para o bem da obra, para ofertar, para ser generoso. Então ela tem que tomar cuidado, porque ela pode estar com um ídolo, se ela não tiver esse pensamento que glorifica a Cristo. Ou eu vou ter mais conhecimento, não para que eu possa passar mais conhecimento para as pessoas, ajudar pessoas nas dúvidas, mas eu vou ter mais conhecimento para pisar nas pessoas. Isso acontece muito nas redes sociais, por exemplo, tem muita briguinha besta de pessoas que falam assim, não, que não sei o quê, eu sou teólogo e aqui, essa pessoa aqui é herege mesmo, irmãozinho não sei o quê, e fica brigando, peraí, ela está sendo soberba. Ela está usando o conhecimento bíblico, que é um conhecimento santo, para diminuir as outras, para pisar nas outras. Eu até vi casos nas redes sociais de pessoas chegarem a falar palavrão. Então, calma aí, irmão. Tá errado. O que é isso? Você está usando as coisas para humilhar o outro, para pisar no próximo. Você está usando o seu conhecimento não para glorificar a Cristo, não para mostrar para a pessoa que, irmão, eu entendi seu pensamento, mas o caminho é esse. Eu vou te explicar aqui o sacrifício de Cristo, eu vou explicar aqui o Evangelho. Talvez você entendeu errado, porque você está numa igreja seita. Em vez de ela explicar para a pessoa, ela vai lá e começa a pisar nela. Então a gente precisa tomar esse cuidado, né? A pessoa que está irada consigo mesma pode estar tentando estabelecer ou viver segundo seus próprios padrões de justiça. Então a pessoa pode criar expectativas de si mesma, do seu desempenho, e estabelecer objetivos irreais e perfeccionistas, e quando fracassa, fica irada consigo mesma. Então, voltando, não temos o controle. A gente tem que tomar cuidado em querer criar expectativas até irreais, né? E baseando a nossa vida naquilo. Porque a gente tem que ter a esperança do novo céu e nova terra. Se a gente começa a criar várias expectativas nessa vida terrena e falhar, a gente vai ficar chateado, triste, irado conosco mesmo e vamos ficar desanimados. Mas se a gente, em tudo, confiar em Deus, por mais que seja difícil, é claro que muitas das vezes, por causa do nosso coração pecaminoso, a gente não tem plena confiança em Deus, mas se a gente deve buscar confiar em Deus, então a gente sabe que Deus ele não vai nos desamparar, Deus não vai nos desanimar, porque as promessas de Deus, elas se cumprem. E quando eu falo promessas de Deus, as promessas que Ele prometeu na Bíblia. Porque em alguns lugares as pessoas falam de promessas de Deus em sentidos mundanos. E essas, Deus não prometeu algumas coisas que esses camaradas prometem por aí. Então a gente precisa tomar cuidado para não criar expectativas erradas. Justamente, às vezes a pessoa fala assim, esses meus R$2 não vai servir de nada para ajudar um irmão da igreja que está precisando comprar um alimento. Não, meu irmão, o seu R$2, com R$2 do outro irmão, com R$1 do outro irmão, com 5, com 10, daqui a pouco você vai ver a pessoa conseguiu comprar uma cesta básica. Então a pessoa, ela não quer ajudar no pouco, mas ela vive fazendo várias promessas de que nossa, se Deus me der milhões, que Deus me der o salário dos meus sonhos, nossa, eu vou ajudar tanta pessoa. A maioria das vezes, se isso acontecer, ela não ajuda. Infelizmente, não ajuda. Número 5. A pessoa irada contra si mesma pode ter subido ao trono do juízo e declarado que é seu próprio juiz. Então, ao nos irarmos contra nós mesmos, devemos lembrar que não somos juízes nem podemos nos absolver de nossas culpas, mas que Cristo é o juiz e o perdoador. Então, devemos sempre lembrar, porque se a gente acredita que o perdão de Deus é insuficiente, que eu preciso me perdoar também, então você que é o seu juiz, né? Você que vai julgar os seus delitos, né? Você que vai julgar os seus pecados. Não, está errado. Está errado. Precisamos confiar em Deus. Então, chegando para a conclusão, quando você perceber que está irado consigo mesmo, de maneira permanente ou por um tempo prolongado, seja com um tom sombrio de eu me odeio, ou com um tom mais sutil de remorso constante, aplique as 5 explicações acima para verificar se uma delas se encaixa com a sua experiência. Então, verifique.
É um ídolo do seu coração? É um objetivo, uma meta que se tornou um ídolo? É alguma coisa que se tornou um ídolo? Ou é uma coisa desnecessária? O bolo queimou? Acontece, vai fazer o quê? Vai ficar irado, vai ficar remoendo, o filho vai chegar na cozinha, o que aconteceu? Mas você vai falar assim, não interessa, eu tô nervosa. Não, calma. As coisas não estão no nosso controle. O gás acabou bem na hora que você estava fazendo comida. Acontece. Fazer o quê? E o marido não estava lá para trocar. Acontece. Não adianta a gente ficar querendo ficar irado, ou descontar isso nos outros, ou a gente ficar irritado. Não vai resolver. A ira não vai resolver. Geralmente ela só vai inflamar mais, né? A gente precisa tomar cuidado. A gente precisa lembrar desses pontos que foram falados. Cuidado com conceitos simplistas, até aparentemente cristãos, que pessoas lhe ofereçam para diagnosticar e explicar suas lutas, tal como você precisa perdoar a si mesmo. As pessoas ficam falando, né? Não, você precisa perdoar a si mesmo. Não, olha, se perdoe. Olha, você não era o mais capaz para isso. Não, olha, dando várias desculpinhas. Não tem essa. Você errou. Você ficar irado consigo mesmo não vai resolver nada. Você tem que se arrepender e ir para Cristo. E se foi alguma coisa que não foi relacionada com a lei de Deus, não adianta. Respira. Não adianta ficar irado consigo mesmo, porque muitas das vezes, quando você está irado consigo mesmo, você vai acabar ficando irado com o próximo. Você vai começar a tratar as pessoas ao seu redor, pessoas até que não tem nada a ver com a situação, você vai tratar mal. Isso acontece muito no comércio, né? Eu já vi pessoas atendendo o cliente mal, e o cliente não tem nada a ver com o dia dela, se o dia dela está sendo péssimo, se está sendo... Mas ela trata a pessoa mal. E ela está contribuindo para estragar o dia da outra pessoa. Então, calma. A gente não está no controle das coisas. A gente precisa tomar cuidado com as coisas. Não vem com essa de, se perdoe e tal, não. Porque se Deus te perdoou, então não basta. Eu tenho que me perdoar também? Não. Se Deus te perdoou, meu amigo, é isso. É isso que importa. Não adianta, porque a pessoa pode até ser ímpia, não ter o perdão de Deus e ficar se perdoando, quando fechar os olhos vai estar no inferno. Porque o perdão dela não significa nada. O perdão dela não adianta nada. Então, a pessoa precisa buscar a Deus. Buscar sempre a Deus, né? Então, farta-se do perdão que Deus abundantemente lhe oferece. Peça a Ele que substitua a ira contra si mesmo em sua alma pela alegria que a obra redentora de Cristo nos oferece. Então, meu irmão, ficou irado? Respira. Toma um copo d'água. Busque a Deus. Ore a Deus. Ore a Deus. Ore a Deus. Não desconta no próximo, não fica brigando, não fica se autoflagelando, se odiando, porque isso vai fazer até mal para a sua saúde, pode ter certeza. Mas ore a Deus. Busque a Deus. Porque nós não somos perfeitos, não esperamos neste mundo nos tornarmos perfeitos, mas a gente deve olhar para aquele que é perfeito, Cristo. Porque é Ele a quem devemos olhar e devemos seguir. Porque não adianta. Nós não vamos ser as pessoas mais moralmente corretas, nós não vamos ser as pessoas perfeitas, as pessoas mais dignas, né, acima de todas as coisas, não. Nós somos seres humanos falhos, totalmente dependentes de Deus, totalmente dependentes de Cristo, né? Porque até mesmo a nossa santificação depende totalmente do Espírito Santo. Porque devemos sim negar o pecado, lutar contra o pecado, lutar contra as armadilhas do nosso coração e também entender que pecado não é somente pecado consumado. As inclinações do nosso coração já estão se tornando pecado. O Heber Campos mesmo falou esses dias numa pregação. As nossas inclinações também. Então, a gente precisa buscar a Deus sempre. Porque Ele é o padrão. É Ele quem nos perdoa. É Ele quem nos justifica de todos os nossos pecados. Se há uma forma, por assim dizer, de bolo, por assim dizer, a forma é Cristo. E nós devemos ser moldados de acordo com Cristo. Então, devemos sempre ter as vistas em Cristo. É justamente isso que ele falou. Então, devemos tomar esse cuidado de
acabarmos nos revoltando contra Deus. Muitas pessoas até usam isso como desculpa. Deus, ele não deu o que eu queria, não quero mais saber de Deus. E quem disse que Deus tem o dever de dar aquilo que você quer, né? Então a gente tem que lembrar que Deus sempre está no controle. Bom, vamos orar. Soberano Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento de estarmos aqui aprendendo mais a sua palavra. Senhor, que nós venhamos a aplicar a sua palavra em nosso coração, para não pecarmos contra ti. Que venhamos a guardá-la, ó Deus. Que venhamos, ó Deus, dar ouvidos ao seu Santo Espírito, a lembrarmos, ó Deus, que devemos ir a ti e não nos afastar de ti. De que, ó Deus, não somos dignos e nem merecedores, e que nós somos de fato pecadores, ó Deus, e que dependemos totalmente da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão. Ó Senhor, nos guie em tudo e nos ajude a melhorar para a sua glória, e que todos os nossos sonhos, nossos projetos, nossas metas sejam, ó Deus, para glorificar a ti, e não para que o nosso ego seja aumentado, e não para que isso se torne um ídolo em nosso caminho, não para que a gente acabe criando sonhos e projetos para aumentar o nosso ego para a glória própria, não. Mas que tudo, que o nosso viver nessa vida e na vida vindoura seja sempre para a sua glória, para glorificar a ti, para glorificar o seu santo nome, ó Deus, e para tornarmos o seu nome conhecido entre as pessoas, entre as nações, ó Deus. Que venhamos ter isso em mente, ó Deus, que não venhamos permitir que a ira venha tomar conta e nos tirar, ó Deus, da sanidade, mas que a gente venha olhar para ti e buscar a ti, lembrando que o Senhor é manso e que o fruto do Espírito é mansidão, é domínio próprio, ó Deus. Que venhamos ter isso em mente, ó Deus, aplicando em nossa vida diariamente a sua palavra e sempre estarmos andando junto de ti, ó Deus. É o que eu te peço, te agradeço pelo alimento que vamos agora comer. Peço que o Senhor continue abençoando todos aqueles que estiverem envolvidos para que esse café da manhã estivesse aqui à mesa, ó Deus. E te agradeço por tudo, ó Deus. Peço a Ti que o Senhor receba o nosso culto, que daqui a pouco a gente estará prestando a Ti, e que a palavra do pregador venha ao nosso coração, penetre no nosso coração, nos mostrando no que devemos nos arrepender, o que devemos mudar e que devemos, ó Deus, crer em Ti e confiar em Ti. Nos conforte, ó Deus, nos conforte com a Sua palavra, Senhor. Que os louvores, tudo, suba a Ti, ó Deus, como aroma suave, para glorificar e exaltar o Seu santo nome, ó Deus. É isso que eu te peço, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.